Olá, olá! 4 de agosto de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Venda do comércio para o Dia dos Pais deve ter queda em mais de 50%. Começa a vacinação contra a meningite no estado. No quadro Bem Viver, saiba mais sobre o incentivo ao aleitamento materno. Veja também a expectativa para a última rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense de Futebol e os preparativos para a grande final da Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Olá, olá, hoje é terça-feira, hein, gente? Não vamos complicar as coisas. Terça-feira, a semana está indo, segura foi ontem e a gente segue em frente com o Bom Dia. Vamos juntos até as 8 horas da manhã. Muita informação para você quando chega o primeiro impacto. Daqui a pouquinho o Silvão vai voltar, vai falar de segurança, Diogo Trim fala de política e muito mais, hein? A gente atualiza daqui a pouco também os números da Covid-19 aqui no estado e em todo o país para você em instantes aqui no nosso Bom Dia. Obrigado à audiência, aos amigos em Imperatriz, em Caxias, em Codó, em Açailândia, em Balsas, na região sul, acompanhando a gente também. O nosso muito obrigado. Você vai participando aqui pelas nossas redes digitais e a gente daqui a pouco vai registrar a sua participação. Diga qual bairro que você está em São Luís, qual é a cidade que você está acompanhando o nosso Bom Dia e aí aproveita, vai lá, compartilha com os amigos, informação nunca é demais e logo cedo então começar o dia bem informado, por que não? Vai lá, compartilha com os amigos, a gente está no Facebook, está no Instagram também, você avisa os amigos aí que acompanham a nossa programação da Difusora, tá certo? Bom, o mês de agosto é de marés altas no litoral maranhense, não é? A Marinha, inclusive, já anunciou que neste início de semana os ventos vão ter grande intensidade na região. Um alerta para banhistas, tripulantes de embarcações e praticantes de esportes náuticos também. No vídeo registrado por um banhista, o Corpo de Bombeiros aparece fazendo o resgate de 2 pessoas que estavam praticando kitesurf na Praia do Olho d'Água. Tentando resgatá-lo, mas graças a Deus está tudo ok. Horas depois, uma terceira pessoa também é resgatada. A maré chegou a mais de 5 metros neste domingo. Em menos de um mês, este é o segundo caso de resgate em São Luís. Agosto é inclusive considerado um dos mais perigosos no mar, já que é um período de transição do tempo chuvoso para o seco. Pessoal que utiliza o mar para recreação, como os banhistas, para a prática de esporte, como kitesurf. Todas essas atividades têm que ser praticadas com bastante cuidado. Neste período, as marés altas de bastante intensidade se somam com os ventos fortes, o que produz um risco muito maior. Então, muito cuidado neste período, porque além do risco de vida, essas grandes marés provocam grandes estragos. Nesta segunda-feira, a tábua de maré voltou a registrar quase 6 metros na orla marítima. Nas primeiras horas do dia, a cena era esta. Nesse período, também a erosão fica mais frequente e visível, principalmente na ponta da areia. Segundo especialistas, a previsão para este mês é que as marés cheguem até 7 metros. Altíssima maré, não é? E a Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha, informou que a intensificação dos ventos alísios poderá provocar ventos com intensidade de até 60 km por hora na faixa litorânea dos estados do Rio Grande do Norte ao norte de Natal, do Ceará, do Piauí e do Maranhão, a leste de São Luís, inclusive. O alerta vale para amanhã, vale para hoje até amanhã do dia 5 de agosto, no caso amanhã, quarta-feira. Então fica o alerta especial aí nesses dias, o alerta já divulgado pela Marinha e esse mês de agosto em especial, não é? Vamos atualizar agora os números da Covid-19 do Maranhão e no Brasil. Quem está comigo é Nice Ribeiro nessa manhã. Nice, bom dia para você, Nice. Oi, Adalberto, ótimo dia para você. Bom dia para todo mundo que está em casa acompanhando a gente. Então vamos falar primeiro dos dados aqui do estado do Maranhão. Já foram registrados desde o início da pandemia 122.482 casos da Covid-19. Desses casos, 8.705 casos estão ativos aqui em todo o estado. Infelizmente, 3.069 pessoas perderam a vida devido ao coronavírus, mas o número animador nesse caso é o de recuperados, né? 110.708 pessoas se recuperaram já da doença. Falando dos últimos casos, né, anunciados pela Secretaria de Estado da Saúde, aqui na Grande Ilha, né, São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar, esse quantitativo se manteve entre 110 casos, mais ou menos, né, a média de casos, a mesma de ontem que a gente divulgou. Já na região de Imperatriz tem um certo aumento de casos,
12 casos foram registrados, de acordo com o último boletim, e nas demais regiões, no restante do Maranhão, 407 casos foram registrados nas últimas 24 horas. A gente, lembrando que nas últimas 24 horas, nenhum óbito foi registrado da mesma forma que ontem. Agora falando dos dados nacionais, 561 novas mortes foram registradas nas últimas 24 horas em razão da Covid-19. Né? Com isso, o total de óbitos em todo o país chega a 94.665 mortes. Existem 3.578 que ainda estão em investigação, de acordo com o Ministério da Saúde. A atualização do Ministério trouxe também 16.641 novos casos da Covid que foram notificados pelas secretarias de saúde nas últimas 24 horas. Então, com esse acréscimo, somam aí em todo o país 2.750.318 pessoas infectadas pela Covid. De acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde, 334 pacientes estão em acompanhamento e até o momento 1.912.319 pessoas já se recuperaram da doença. Durante o final de semana, essa contagem de casos, ela dificulta um pouco, né? Então, por isso, os números de terça-feira em diante, eles acabam sendo um pouco maiores, porque acabam somando aí o acumulado desses 3 dias de sábado, domingo e também segunda-feira. Por isso, o Ministério da Saúde justifica que sempre na terça-feira esses números, eles são mais expressivos, Adalberto. Onice, e a gente aqui fica observando que realmente é preciso ficar atento ainda a essas medidas sanitárias, não é? Agora, Onice, ontem você fez uma reportagem sobre a volta às aulas na rede privada de ensino, não é? O que você viu lá na escola, o que você percebeu numa das escolas que você foi e essa movimentação durante o dia de ontem sobre esse aspecto, Onice? Então, Adalberto, ontem, né, parte das escolas, nem todas elas retomaram, na verdade, as aulas presenciais. O que a gente observou é que a maioria dessas instituições preservou aquele formato de ensino híbrido, né? Ou seja, uma parte dos estudantes vai para a sala de aula e a outra parte fica em casa acompanhando esse ensino de forma virtual. A gente sabe que o decreto do governo do estado suspendeu o início das aulas na rede estadual no próximo dia 10, para o próximo dia 10, né, mas deixou a cargo aí das instituições municipais e também particulares retomar ou não essas instituições. O que a gente percebeu é que muitas ainda preferem também aguardar um pouco mais, devido à retomada gradual de alguns setores. Então, com essa retomada, as instituições preferem aguardar o comportamento, né, da curva de casos para então voltar, retomar as aulas. Claro, com todos os cuidados, a gente, pelos corredores das escolas, percebeu que existe uma movimentação muito pequena ainda, porque as instituições também deixaram a cargo dos pais escolherem se voltam ou não agora, já que vai continuar o ensino pela internet, né? Vai continuar esse formato digital, né, para que os estudantes acompanhem as aulas. Agora, lá em Imperatriz, as aulas elas seguem de forma remota, né? Uma plataforma que foi disponibilizada para esses estudantes. Acompanhe na reportagem. Os professores tiveram que se capacitar para aprender como manusear as plataformas digitais que vão lecionar as aulas. É que nesta segunda-feira começaram as aulas remotas para os mais de 33 mil alunos das turmas de ensino fundamental do 1º ao 9º ano da rede municipal de ensino. Plataforma essa que é uma nova ferramenta em que foi licitada, contratada, em que o aluno, através de usuário e senha, receberá essas atividades não presenciais e será avaliado pelo professor. Para acesso, pais, responsáveis e estudantes deverão entrar no portal do aluno, no endereço eletrônico aluno.geduc.com.br. Será solicitado o login e senha do aluno, do qual será utilizado o mesmo já aplicado na matrícula ou rematrícula online. Quem não tiver acesso à internet, as escolas estarão disponíveis pela manhã, das 8 às 11 e à tarde, das 2 às 17 horas. Estamos esperando você para vir até aqui na escola, tirar suas dúvidas, pegar material para os filhos, aqueles que não têm computador em casa, não têm acesso à internet. Estamos aguardando vocês.
E também não deixe de acompanhar os meninos em casa. O uso da plataforma pelos alunos será monitorada pelas equipes das escolas. Já as aulas para os mais de 12 mil alunos da educação infantil iniciaram as atividades não presenciais ainda em 25 de junho, por meio de seminários enviados via aplicativo de mensagens com atividades de estímulo e aprendizagem, com o uso do material didático entregue pela CEMED às famílias. E um outro detalhe importante, Adalberto, é que as instituições, pelo menos a maioria das que nós fomos, né, a maioria tem preferido que o ensino médio retorne, né, tem estudado essa possibilidade de primeiro o ensino médio retornar devido ao vestibular, né, e todos os compromissos que esses estudantes têm, para que depois, de forma gradual, seja retomado o ensino dos demais estudantes. Adalberto. Obrigado, Nisso, pelas informações. Pessoal já mais velho também tem mais resistência, né, do que as crianças, do que os menores. Então, isso foi considerado também nessa retomada de forma híbrida ainda do ensino, né? São 7 horas e mais 11 minutos. Comigo, Netinho Alves, lá em Dom Pedro. A Ângela Maria Medeiros está com a gente também. O Rodolfo Guimarães está lá em Coroatá. Um abraço, Rodolfo. Josenaldo Matos está com a gente também. Muita gente aqui nas nossas plataformas digitais nesse começo de terça-feira. 7 horas e mais 11 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Nessa manhã estamos juntos mais uma vez aqui pela TV Difusora. Confira agora o nosso giro de notícias. Os preços de venda de gás natural para as distribuidoras estão menores. A queda foi decidida pela Petrobras para reafirmar os compromissos definidos para o novo mercado de gás natural do país. A companhia informou que os contratos iniciados em janeiro de 2020 terão uma redução acumulada média de 48% se comparado a dezembro de 2019. O Ministério da Educação divulga nesta terça-feira o resultado dos candidatos pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil. Nesta edição, 107.875 inscritos disputam 30 mil vagas ofertadas em mais de 1.000 instituições de ensino superior. Os interessados devem ficar atentos aos prazos, porque a complementação da inscrição nessa chamada única começa amanhã e segue até às 23 horas e 59 minutos de quinta-feira. A energia elétrica dos consumidores inadimplentes pode voltar a ser cortada, desde que os consumidores sejam avisados. As interrupções estavam suspensas por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica desde o dia 24 de março. Como o prazo final para a isenção ocorreu no sábado, os cortes só estão autorizados a acontecer a partir desta segunda-feira, porque o desligamento de serviços públicos não pode acontecer nas sextas, sábados, domingos e feriados. Segundo o ANEEL, enquanto durar o estado de emergência da pandemia, continua proibido o corte para alguns grupos de consumidores. Conforme o decreto legislativo, esse prazo atualmente vai até o final de 2020. A pergunta que eu faço agora é, será que vai chover, gente? A gente já viu aí ventos fortes no litoral maranhense, né? E a chuva, como é que vai ser, hein? Maré está lá em cima e em São Luís a previsão do tempo para hoje é céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Mínima de 25, máxima de 31 graus. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20, máxima de 36 graus. Em Caxias, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 22, máxima de 33 graus. Vamos para mais 3 cidades do nosso mapa, parceria com o LabMédico, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Zé Doca hoje com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva por lá, mínima de 23, máxima de 32 graus. Em Barra do Corda, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20 e a máxima lá em cima 34 graus. Um abraço aos amigos da Baixada Maranhense acompanhando a nossa programação. Os amigos aí em Pinheiro, por aí céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, mínima de 25, máxima de 31 graus. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem Silvan Alves falando de segurança, tem o quadro Bem Viver, que destaca um incentivo ao aleitamento materno também. E mais, nós vamos ver em Imperatriz mais detalhes sobre a implantação do Zona Azul no estacionamento no centro lá da segunda maior cidade do estado, Imperatriz. A gente volta já, são 7 horas e mais 14 minutos. São 7 horas e 17 minutos de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Vamos conferir agora como é que está o trânsito aqui na capital. As principais avenidas, a gente começa com a Avenida dos Portugueses, aí está a área Itaquibacanga,
Pista da direita, sentido Bacanga, pista da esquerda, sentido centro. O trânsito nesse momento é intenso, mas não há informação sobre lentidão e nem de acidentes nesse momento. Portanto, não há informação de acidentes nesse trecho. Você pode sair de casa tranquilo, você que vem para o centro da cidade, ou vai para a área Itaquibacanga. Olha só quanta gente saindo lá da área Itaquibacanga, Anjo da Guarda, Gancharia, Vila Embratel, Vila Nova, recebendo o abraço de toda a equipe aqui do Bom Dia. Segundo ponto que a gente mostra ao vivo, o céu já está azul aí, e o sol brilhando forte. A Ponte Bandeira Tribuzzi, Avenida Carlos Cunha, a imagem que você tem, aí está a Ponte Bandeira Tribuzzi, à direita sentido centro, à esquerda sentido Jaracati. As pessoas que estão acompanhando a gente, a nossa programação, estão vendo aí imagens ao vivo em tempo real da capital. Não há nenhuma informação de acidentes nesse ponto, portanto, aí na ponte, a ponte tranquila, liberada para o trânsito nesta manhã de terça-feira. A Avenida Jerônimo de Albuquerque é uma das maiores de São Luís e essa câmera é colocada no chamado Roque Santeiro, o antigo Roque Santeiro, né? Está colocada aí, As pessoas estão vindo no sentido, quem vem do Angelim, essa pista da esquerda. Geralmente o trânsito nesse horário é mais complicado, tem um semáforo lá em cima também, mas vai fluindo normalmente o trânsito nesse ponto da cidade. Pista da direita, pessoal que faz sentido, Coab, enfim. Mas o trânsito está tranquilo nesse momento, não há registro de acidentes. E no São Francisco, como é que está o trânsito, hein? Vamos ver agora? Imagens em tempo real da rotatória do São Francisco. Aí está, Avenida Castelo Branco. Lá na pista da direita que você vê ao fundo, o pessoal que vem no sentido centro. Você vê que poucos veículos estão se deslocando nesse momento, né? Aqui na esquerda, os veículos que passam pelo São Francisco e seguem para os demais bairros da cidade, inclusive para a área litorânea, aqui da nossa Ilha do Amor, aqui da capital de todos os maranhenses. O pedestre atravessando na faixa, como deve ser, e aguardando o sinal aí para atravessar com segurança. São 7 horas e mais 19 minutos, 7h19. Por falar em trânsito, com o objetivo de melhorar a rotatividade de estacionamento na área comercial, o Zona Azul está sendo implantado lá em Imperatriz. Nós vamos ver agora na reportagem. Entre as placas de trânsito, lá estão elas, sinalizando a área da Zona Azul. O projeto é de 2019 e está saindo do papel. As placas já começaram a ser instaladas e a previsão é que o sistema comece a funcionar já em setembro deste ano. Até dia 15 começa a fazer a propaganda, explicando para a sociedade como vai funcionar. A propaganda vai sair em todos os meios de comunicação, como televisão, como rádio, rede social. Dia 1º de setembro vai começar a valer a questão mesmo da taxa, porém vamos dar além disso mais 15 dias para que as pessoas, sem multar, sem fazer nenhuma medida administrativa, para as pessoas mesmo aprenderem e entenderem como funciona a Zona Azul. O objetivo, segundo a Prefeitura, é melhorar a rotatividade de estacionamento na área comercial, além de reduzir a quantidade de infrações cometidas por motoristas que estacionam em fila dupla, colocando em risco a segurança viária. O sistema está sendo implantado na área comercial da cidade, local difícil de estacionar, como no calçadão e adjacências. Esse comerciante está ansioso para a nova medida. Se acontecer isso aqui, é a melhor coisa que vai acontecer na cidade, porque eu conheço várias cidades, tem isso e todas elas deu certo. Aqui tem como dar certo. A Zona Azul será administrada por empresa terceirizada e os valores para estacionamento foram previamente definidos, sendo que o de carro será de R$ 2,00 a hora e motocicleta R$ 1,00 na Zona Azul de Imperatriz. Se mostrar espaço para as pessoas estacionar corretamente, é bom, que regulariza. Agora vamos falar de segurança? Comigo nessa manhã, Silvan Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, a Polícia Civil segue apurando a morte de um policial militar em Caxias durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Você mostrou ainda há pouco vídeo, inclusive, do momento em que há o disparo, né? É, exatamente. Esse vídeo aí, ele deve auxiliar e muito a polícia nas investigações. A Polícia Federal instaurou um inquérito por se tratarem de agentes do governo federal que estavam a serviço, no caso os dois inspetores da Polícia Rodoviária Federal,
E o delegado Jair Paiva, que é o delegado de Caxias, também do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, instaurou um inquérito, né? Nada impede que de que sejam feitas 2 apurações, né? 2 inquéritos para apurar o que de fato houve. O que se sabe é que uma colisão, o policial subtenente Baltazar voltava de um local lá conhecido como Brejinho, bateu num caminhão e a polícia rodoviária foi acionada. O que os inspetores da Polícia Rodoviária Federal alegam é que ele estaria com visíveis sinais de embriaguez e que estaria armado e que eles tentaram convencê-lo a entregar essa arma, né? E aí foi, segundo eles, no momento em que ele tentou esboçar a reação, teria tentado sacar a arma e eles efetuaram os disparos. É claro que isso vai ser confirmado agora com a leitura do vídeo, né, com a avaliação feita pelos técnicos, peritos que vão avaliar agora o vídeo que acabou sendo divulgado aí depois desse episódio que aconteceu no domingo à noite e que resultou na morte do subtenente já ontem pela manhã. Esse vídeo tem um áudio dele, inclusive, dá a sensação realmente de que ali havia uma discussão, havia... Sim, quer dizer, as coisas não estavam tranquilas, não. Não estavam tranquilas, né? Dá para se perceber e tal, e o policial alerta ele para que ele não saque a arma, não faça a utilização da arma e logo até depois... ele como policial, pela lógica, em situação normal, teria também essa informação de que sacando da arma ele poderia ter uma reação. Sim, exatamente, né? Claro. O policial é treinado para isso, né? O policial advertiu, inclusive no áudio, o policial faz essa advertência e logo depois se ouve os estampidos, ouvem-se, no caso, os 2 disparos. Isso foi um episódio lamentável, viu, Adalberto? Porque hoje as polícias trabalham tanto de forma integrada, foi um fato isolado, né? Foi um fato isolado. Inclusive o policial estava de folga, ele estava paisando ali. Estava paisando. E hoje se tem visto o resultado de grandes operações, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Lamentável, hoje a polícia é número, né? Então é claro que essa integração ela não se abala com um episódio isolado como esse aí. Lamentável. A polícia segue investigando o latrocínio de um taxista. Onde foi? Na capital ou no interior? Esse taxista era o seu Moisés, que foi o taxista que foi morto na madrugada do domingo. Aquele que você mostrou ontem. Exatamente. Aqui, né? A polícia está tentando encontrar imagens de câmera de segurança lá dos condomínios, porque ali bem próximo do Panela de Minas, para onde ele foi levado, há vários condomínios. Então está solicitando imagens de câmera de segurança que vão poder auxiliar. Há uma dúvida de que se haviam 3 indivíduos ou 2 indivíduos dentro do carro. Esse caso, como pode ter sido um latrocínio, roubo seguido de morte, embora a polícia não descarte outras possibilidades, ele está sendo investigado pela Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. Silvão, alguma novidade em relação àquele ataque absurdo de bandidos lá em um bar em Timon? Várias pessoas, né, atingidas, vários tiros disparados lá, enfim. Aquela situação terrível. Realmente, uma situação terrível. A polícia está investigando ainda se há alguma relação com facções criminosas, né, que pode ter vindo uma ordem de dentro da cadeia, em função da Camila, no caso, uma das vítimas, a moça que morreu, ela ser agente administrativo de uma unidade prisional lá, e o pai dela ser agente administrativo de uma outra unidade aqui na região da Baixada, lá em Viana. Inclusive, esse aspecto aí, essa investigação, está contando com o apoio da Polícia de Teresina, que também está dando um suporte, porque foi bem na fronteira entre os 2 estados, o que separa o Rio Parnaíba, né? Então, como muitas dessas vítimas fugiram pelo rio, a nado, foram parar lá em Teresina, então a polícia do Piauí também está dando um apoio, está dando suporte para que a polícia possa chegar num curto espaço de tempo à elucidação do caso. Primeiro a questão da motivação e também identificar os autores. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta aqui na Difusora pela manhã o Bandeira 2. São 7 horas e mais 26 minutos, 7h22. Você ligado aqui na TV Difusora, ligado no Bom Dia. Hoje é Dia Nacional da Saúde, você sabia? Então, mais um motivo para a gente falar de saúde aqui no Bom Dia. A vacinação contra a meningite entrou este ano no calendário nacional do Sistema Único de Saúde, do SUS. O Maranhão recebeu mais de 119 mil doses da vacina, mas o desafio é conscientizar os pais sobre a importância dela. A vacina está disponível o ano inteiro. Basta procurar os postos de saúde em qualquer um dos 217 municípios do estado. Mesmo assim, a procura é baixa. O Maranhão precisa vacinar contra a meningite este ano 80% do público-alvo, jovens com idades de 11 e 12 anos, o que representa quase 200 mil doses da vacina. A meta que nós temos para alcançar é de pelo menos 80% dessa população-alvo
que é os adolescentes. Por que a faixa etária dos adolescentes? Porque eles estão mais propícios, eles estão mais suscetíveis à doença. E também por levar esta doença também, para essa ampliação, né? nessa amplitude. Em todo o ano passado, foram notificados 332 casos suspeitos de meningite no Maranhão. 122 foram confirmados. Este ano, de janeiro até agora, são 96 casos notificados e 29 confirmados, de acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde. A meningite é uma doença grave. Pode ter origem viral ou bacteriana. Geralmente apresenta sintomas como febre alta, dor de cabeça, náuseas, vômitos e rigidez na nuca. O investimento para disponibilizar a vacina é considerado alto. Só para se ter uma ideia, no sistema privado de saúde, cada dose pode custar até R$ 700. Os pais e responsáveis precisam estarem levando seus filhos a uma unidade mais próxima da sua casa, com a caderneta de vacinação do adolescente para a realização da dose da vacina meningocócica ACWY. Por quê? Porque não é somente essas vacinas que são ofertadas. Há outras vacinas que também são importantes, que também, economicamente falando, são caras e que é também disponibilizada pelo Programa Nacional de Imunização, pelo SUS, e que está disponível. Fundamental, né, gente, que os pais se conscientizem da importância. Vacina tem, só que os adolescentes não estão sendo vacinados por conta disso, né, porque os pais não estão levando. Então, por favor, agora que faz parte do Sistema Nacional de Vacinação, vamos lá. São 7h29, 7h29. Nós estamos no agosto dourado de incentivo ao aleitamento materno. Sobre o assunto, eu converso agora com a enfermeira obstetra do Hospital Presidente Dutra, Nilza Pinheiro, que está conosco aqui ao vivo. Nilza, bom dia. O melhor alimento para o bebê é mesmo o leite materno? Ele tem todos os nutrientes, quer dizer, a gente começa falando sobre isso, que às vezes é até um mito, às vezes a falta de informação leva a mãe a buscar, os pais a buscar um outro caminho, né? Bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre o aleitamento materno, que é considerado padrão ouro, né, de alimentação. Por isso que comemoramos este mês, o mês de incentivo ao aleitamento materno, agosto dourado. E o leite materno, ele tem inúmeros benefícios, desde o primeiro momento em que o bebê começa esse aleitamento, até mesmo durante, né, após o nascimento, esse bebê ele já começa a receber o que a gente chama de primeira vacina, que é o colostro, que traz imunoglobulinas de proteção a esse bebê a inúmeras doenças. Então, o leite materno ele é o padrão ouro mesmo de alimentação, então ele deve ser incentivado não só no mês de agosto, mas durante todo o ano. Esse benefício a gente falou até agora para o bebê, mas ele também se estende para a mãe, não é? Ele tem inúmeros benefícios para a mãe. Além de falar dessa conexão mãe e bebê, ele auxilia na redução do sangramento pós-parto, então evita uma hemorragia pós-parto, por exemplo. Aumenta a perda de peso. Além disso, ele também evita, por exemplo, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, além também de falar da questão da redução dos custos financeiros, né, com a compra de outros tipos de alimentos. Então, ela é fundamental. Tem um tempo para suspender esse leite? Ou quanto mais tempo passar, melhor vai ser para a criança, para o desenvolvimento desse bebê? Então, isso é uma ótima pergunta. Muitas pessoas pensam que o aleitamento materno deve ser apenas nos primeiros 6 meses. A Organização Mundial da Saúde, ele recomenda a alimentação exclusiva, o aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses. E devendo ser estendido até 2 anos ou mais. Então, existem mulheres que amamentam até 3, 4 anos. Existe também um mito em que após os 2 anos, esse aleitamento ele não teria mais nutrientes, o que não é uma verdade. Ele tem sim ainda propriedades, sem contar dessa conexão desse vínculo mãe-bebê independente se passou dos 2 anos ou mais. Então, não existe um tempo determinado, tá? Vai muito da questão da relação mãe-bebê, das possibilidades.
Muitas vezes as fontes de informação, a gente tem hoje a internet, você tem diversas fontes de informação, mas nem sempre há informação adequada, não é? A gente sabe das fake news, enfim, e de páginas que infelizmente são montadas com informações erradas, inclusive na área de saúde. Vamos falar sobre um mito que existe. Tem mãe que tem leite fraco. Isso é muito comum ver falar, né? A criança está chorando muito porque o leite é fraco, então vamos logo substituir. O que dizer a essas pessoas que pensam assim, Nilza? Gostaria de dizer que isso é um mito, não existe leite fraco. O leite, a gente fala que ele é espécie específico. Então, cada leite ele é específico a seu próprio bebê. E algumas mães, ou esse mito do leite fraco acontece porque, às vezes, o bebê ele quer um colo, ele quer um aconchego junto da mãe, ele quer ser amamentado, ele ainda está numa fase de adaptação e, por conta, a única forma dele falar seria o choro. Mas, às vezes, a gente pode perceber alguns sinais de que esse bebê quer mamar não só chegar na fase do choro, né? Então, esse leite fraco, ele não existe, tá? Toda mãe, ela tem capacidade, sim, de amamentar, inclusive até mães desnutridas, certo? De tão importante que é o aleitamento materno. E nós, enquanto sociedade, enquanto rede de apoio, devemos evitar estar falando isso para a mãe, porque a mãe já está naquele processo de adaptação também na rotina do bebê, na sua nova fase, com um novo membro na família. O nosso papel de rede de apoio é incentivar essa mulher dizendo sim, o leite dela é forte, sim, o leite dela nutre, sim, o leite dela protege, que ele é fundamental e que ela é uma peça essencial para esse processo de amamentação. Aquela preocupação em levar logo para a maternidade, logo o bebê praticamente nasceu, já tem pai que já está levando a bomba de leite lá para a maternidade, né? O que você fala sobre o uso desse equipamento? Então, a bomba de leite, ela é apenas um instrumento, uma ferramenta, né, de conforto, vamos dizer, para a mãe, caso ela queira. Tem bomba manual, tem bomba automática, mas o mesmo mecanismo que sua mão faz, que o bebê faz, é o que essa bombinha faria, né? Então, a extração do leite, antes de amamentar, por exemplo, ou mesmo para armazenar, pode ser feito, sim, de forma manual com a mão. Então, algumas mães, inclusive, que às vezes não têm nem condições financeiras, ficam com uma neura de comprar essa bomba ou de alugar. Ela pode, sim, ser alugada, ela pode ser comprada, mas ela não é um item indispensável. Pelo contrário, você tem a mão, você tem o processo de auxiliar o bebê também nessa extração, nessa pega correta, então a bombinha ela também não é tão indispensável, ela é dispensável, né, no caso. Queria que você aproveitasse para falar sobre o horário de funcionamento do banco de leite, por exemplo, lá do hospital, da unidade materno-infantil, por exemplo, e da importância das mães doarem, inclusive, o leite, né, o excedente. Então, o banco de leite humano, ele funciona de 7 às 19, a gente não para o almoço, e a gente está recebendo, sim, doações de leite materno, doações de frascos. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, que é o 2109-1178. Você vai ser orientado, vai receber uma equipe que vai fazer primeiro toda a orientação, inclusive fornecer frascos. Por isso a importância também de doação de frascos, para que nas próximas doações passe um tal apenas recolhendo, mas você recebe toda uma orientação, sim. Esse leite, ele salva vidas, então quem puder doar, quem achar que está com dificuldade, ou mesmo a mama está ficando endurecida e gostaria de um apoio, pode entrar em contato que você pode ter sim uma potencial doadora. E a equipe do Banco de Leite está toda disponível para fazer essa orientação, essa captação de doadoras lá para o Hospital Universitário. Nilza Pinheiro, enfermeira Nilza Pinheiro, obrigado pela entrevista aqui para todo o Maranhão, aqui pela TV Difusora, viu? Lembrando que todos os cuidados, gente, nesse período da Covid estão sendo tomados também pelo pessoal lá do Banco de Leite. Obrigado, Nilza. Nada, eu que agradeço e apoiem o aleitamento materno. Tá certo, estamos juntos. Obrigado, Nilza. Você ligado no Bom Dia Maranhão, ligado nesta manhã de terça-feira. No próximo bloco, olha, uma pesquisa aponta baixa histórica nas vendas para o Dia dos Pais. A gente vai ver também de Ocutri no quadro de política. E mais, a expectativa, gente, hoje para a final da Copa do Nordeste. São 7 horas e 37 minutos. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado pela TV Difusora. A gente só agradece essa audiência que só cresce do Bom Dia em todo o Maranhão. Comigo está a Iraneide Oliveira, o Antônio Alves está lá em São Mateus acompanhando a programação, o Netinho Alves em Dom Pedro, muita gente participando aqui no nosso Facebook, no Facebook da TV Difusora. Estamos de volta para falar agora de política. João Coutrin está comigo. João, o autor da lei da ficha limpa, teve as contas rejeitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins? Quem diria, Adalberto, bom dia a todos. O Marlon Reis, quem não conhece Marlon Reis, inclusive morou muito tempo aqui no Maranhão, conhecido ex-juiz federal, ele foi candidato a governador lá no Tocantins. E porque, quem não sabe também, ele foi idealizador da lei do ficha limpa, idealizador, e quem não sabe, ele teve as contas rejeitadas. Prestação de contas eleitorais rejeitadas, e isso pode até enquadrar na própria lei que ele foi idealizador, Mas o próprio Marlon disse que foi um ato administrativo, que isso não vai incorrer nenhum tipo de penalidade para ele. Mas o certo é que ele, como o conhecedor, na própria lei que ele criou, lei da ficha limpa, e também como ex-juiz federal, conhecedor de toda a legislação, deveria saber que prestação de contas você tem que ter maior cuidado, Adalberto, porque isso sempre gera problema para candidato. Você tem que acompanhar, você tem que prestar prestação de contas tudo direitinho. O tal famoso Caixa 2, que foi advento disso, de prestação de contas não declaradas, e o Marlon Reis aí foi enquadrado nisso. Não que ele tenha cometido nenhum ato de corrupção, mas a gente sabe que quando você participa de uma campanha, você tem que declarar tudo o que gastou, o que recebeu, Então, isso acho que faltou a atenção do candidato lá no Tocantins, Marlon Reis, e, de certa forma, acaba manchando um pouquinho a imagem. Chama atenção por ser o fato de ser o autor da lei, mas claro que, como os outros candidatos, também tem um tempo para conseguir se retratar em relação a isso e fazer a devida defesa. Exatamente. Então, fica um pouquinho, incoerente por parte do próprio Marlon. Mas ele disse que vai recorrer, vai fazer os esclarecimentos necessários e tudo vai ficar bem. Mas deveria ter tido um pouquinho mais de atenção aí o ex-juiz Marlon Reis, idealizador do Ficha Limpa. O João Rubens Júnior entra no jogo pelo apoio do MDB. É mais um a tentar brigar pelo apoio do MDB aí? É mais um, porque o MDB já conversou praticamente com todo mundo. O MDB já praticamente conversou com todo mundo. E ontem foi a vez do pré-candidato do PCdoB, o Rubens Pereira Júnior. O Rubens... ele é do PCdoB, a gente sabe disso, pré-candidato, e se encontrou ontem com o Roberto Costa, que é o vice-presidente estadual do MDB, e o coordenador eleitoral, que está aí fazendo essa ponte de conversação, de diálogo com os pré-candidatos aqui em São Luís. O Rubens disse uma visita de cortesia lá ao Roberto Costa, foram deputados juntos, que foram discutir a cidade de São Luís, e o Roberto Costa também confirma o diálogo e diz que o Rubens foi pedir o apoio do MDB. O MDB está bastante cortejado aí pelos pré-candidatos e deve tomar uma decisão, Adalberto, aí nos próximos dias. O MDB, o partido tem tempo muito grande de televisão, hoje tem um diálogo mais aprofundado com o Neto Evangelista, do Democratas, mas pode haver surpresas no meio do caminho. E o MDB tem aprofundado essas discussões e o diálogo está sendo mantido, portanto, durante toda essa semana, e o partido aí deve aí conversar. Eu creio que com o PCdoB acho que não vai dar muita liga, viu, Adalberto? Não dá liga não. São partidos aí que passaram bom tempo aí, apesar do PCdoB já ter participado do governo Rosendo, mas depois disso, dessa nova etapa, com Flávio Dino, sempre foram adversários políticos, inclusive na última eleição, tendo a ex-governadora Rosana Sarney no MDB. Eu acho que não dá muita liga, mas é importante que o Roberto Costa dê uma nova repaginada, uma nova mudança aí, novos ares ao MDB, deixando isso para trás e conversando com todo mundo, mantendo a ponte, mantendo o diálogo aí com todas as correntes e forças políticas no Estado. Obrigado, viu, João? Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. João Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. São 7h44. As vendas do Dia dos Pais esse ano devem ter uma baixa histórica, hein? Um estudo da Federação do Comércio mostra que a intenção de consumo caiu em mais de 50% na capital maranhense. Nós vamos falar sobre o assunto agora em uma entrevista ao vivo com o superintendente da FEComércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, Max de Medeiros. Ô Max, bom dia. Essa queda aí de mais de 50%, que avaliação, que leitura é possível fazer desse momento aí a partir desses números?
Bom dia, Adalberto. É um prazer estar aqui no seu programa. Bom, a Federação do Comércio vem medindo mensalmente a intenção de consumo das famílias. Já fazia isso antes da pandemia, continuou fazendo isso. E esses números nunca se tornaram tão importantes para o empresariado. Hoje, mais do que nunca, o empresário ele precisa ter planejamento na hora de fazer o seu estoque, na hora de oferecer os produtos certos para o consumidor. Então, a pesquisa que a gente elaborou nesse último mês de julho mostrou uma queda histórica de 51% nas intenções de consumo, quando comparado com o mesmo período do ano passado, mostrando aí que a pandemia, mesmo com a proximidade aí do Dia dos Pais, a pandemia vem afetando de forma bastante direta a intenção de consumo, a confiança do consumidor ludovicense nesse momento. São sete, não é? Os 7 indicadores que influenciam nessa decisão. Entre esses 7 indicadores, o que a pesquisa revela em relação a esses números quanto ao pessimismo do consumidor? Exatamente. O índice ele é formado por 7 subcomponentes, que a partir desses subcomponentes é que a gente dá a média aí da confiança do consumidor. E 3 desses, praticamente todos os indicadores mostraram aí um pessimismo do consumidor, mas é importante a gente destacar que 3 se destacaram negativamente. O que mede o consumo, a perspectiva de consumo atual desse consumidor caiu 19%. Como esse consumidor ele avalia a sua renda atual, também caiu 18%. E as perspectivas futuras também desse consumo, ou seja, como o consumidor avalia no médio prazo a sua recuperação de consumo, também caiu 18%. Então, a gente tem, nesse momento, um consumidor bastante reticente com relação ao consumo, com o pé no freio, preocupado principalmente com o emprego. Talvez o emprego seja o grande agravante ainda nesse momento praticamente de reabertura aí das atividades econômicas, o consumidor ainda bastante preocupado com a sua situação no emprego. Ou seja, as portas do comércio foram reabertas, mas vai levar um tempo, né, para voltar para esse reaquecimento. Isso é um termômetro também desse momento da economia, não, Max? A gente está falando de um setor específico, mas claro que reflete aí em diversos outros setores. Exatamente. A pesquisa ela busca justamente fazer esse termômetro da atividade econômica do comércio, que é uma das principais atividades econômicas do nosso estado. Então, a partir desse indicador, a gente busca aí traçar algumas estratégias para a economia do nosso estado. A pandemia ela atingiu de forma muito direta o emprego durante ali os meses do ápice da pandemia de março até maio, Adalberto. A nossa economia eliminou mais de 8 mil postos de trabalho. Então, isso afeta a renda das famílias e, logicamente, vai afetar o consumo, vai afetar as vendas no comércio. É importante a gente dizer que nesse mês de junho a gente já iniciou uma recuperação desse mercado de trabalho. O Maranhão conseguiu gerar aí mais de quase 4 mil postos de trabalho, foram 3.900 postos de trabalho gerados nesse mês de junho, e isso já mostra o início aí de uma retomada da atividade econômica, mostra uma confiança do lado do empresário, nesse momento pós-reabertura. O empresário que reabriu as portas conseguiu, de certa maneira, ter uma certa confiança para voltar a contratar, e isso é muito importante. A gente passa a ser dependente aí, desse mercado de trabalho, dessa recuperação do mercado de trabalho, consequentemente da renda do consumidor, para que a economia volte a indicadores antes da pandemia. Provavelmente teremos, então, aí um Dia dos Pais de lembrança, daquelas famosas lembrancinhas, né? Ao invés de presentes, uma compra maior, a tendência é essa. Esperar para que no Dia das Crianças a coisa mude. Daqui para outubro a gente tem uma recuperação, né, Max? Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. Daí, portanto, o Max participando com a gente aqui, superintendente da FEComércio, falando sobre essa pesquisa que saiu relacionada ao Dia dos Pais. Vai ser um Dia dos Pais, como eu falei ainda há pouco, ainda tímido em relação aos anos anteriores, a retomada aí da economia natural por conta desse período de pandemia, né? Mudando de assunto, agora a gente vai falar de futebol.
Vamos falar de futebol, gente. É importante mais lembrar que hoje nós teremos o quê? A final da Copa do Nordeste. Vai ser conhecido hoje à noite o campeão da Copa. Bahia e Ceará se enfrentam a partir de 9h30 da noite com transmissão da TV Difusora. O time cearense pode até perder por 1 gol de diferença que mesmo assim vai levantar a taça. Essa torcida apaixonada não estará no estádio, mas em frente à TV. O Ceará, que levou a melhor no primeiro jogo no último sábado, pode repetir o feito de 5 anos atrás, nesta terça-feira. São várias coincidências a favor do time cearense. A campanha foi igual na primeira fase, com 5 vitórias e 3 empates. E o time chega à final contra o mesmo adversário de 2015, o Bahia. E também tem o artilheiro da competição. Vina, o Vinícius, tem 5 gols e segue isolado como aquele que mais balançou a rede. Mesmo com a vantagem, depois de fazer 3-1 no primeiro jogo das finais, o técnico Guto Ferreira reafirma a necessidade do time continuar ligado na partida e fala sobre os desfalques das equipes para a grande final. Saímos felizes, uma vitória importante, mas não decide nada. Tem mais 90 minutos e se nós jogamos bem hoje, nós temos que jogar muito melhor, porque a tendência é de um Bahia mais forte. E para a gente superar esse Bahia mais forte, temos que ter um Ceará mais forte. Perdemos o Charles, eles perderam, se eu não estiver errado, o Elber. São 2 perdas bastante significativas para a final, se eu não estiver errado. Mas não adianta a gente lamentar quem não está lá dentro. Nós temos que exaltar quem a gente vai optar por entrar. E graças a Deus, nessa questão também nós estamos tendo a felicidade de manejar o grupo e quem tem entrado e dado sua contribuição. O adversário do Ceará também apela para o retrospecto do time. Para ficar com o título, o Bahia precisa, no mínimo, vencer por 2 gols para levar a partida para os pênaltis. Não errar mais como se foi nesse último jogo, porque numa final, quando se erra, você prejudica todo um trabalho e isso fica muito complicado para reverter depois. Lógico que é possível. Eu acredito no nosso time, acredito no trabalho e vamos colocar em prática agora, aprendendo com os erros que cometemos nesse último jogo e tentar não cometê-los mais. O canal do clube lembra que as 2 maiores conquistas do Bahia vieram em viradas históricas. Na decisão de 1959, o Santos abriu 1-0, mas os nordestinos venceram por 3-1. O último título da Copa do Nordeste em 2017 também foi assim. O time precisava de 2 gols de diferença contra o rival e acabou cumprindo a missão. E nesta terça-feira, quem vai levantar a orelhuda como o Sampaio fez em 2018? Quem viver, verá. Vai ser um jogão, não tenho dúvida nenhuma, hoje à noite pela Copa do Nordeste. Você já está convidado, hein? Vamos conferir agora os jogos de amanhã pela 7ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense, gente. Todos os jogos serão às 3h30 da tarde. Confira aí, ó. Tá na tela para você ver. No estádio Castelão, Moto enfrenta o Maranhão Atlético Clube. O Cordino vai pegar o São José. Não vai ser vai ser em Fernando Falcão o jogo, não em Barra do Corda. Houve a mudança aí. O Juventude vai enfrentar a equipe do Sampaio Correia e o Imperatriz pega o Pinheiro Atlético Clube. Essa, portanto, é a rodada decisiva. Serão conhecidas as equipes que seguem na competição e, infelizmente, também hoje vão ser conhecidos os rebaixados, né? O Maranhão aí está por pouco, aí está precisando de uma combinação de resultados para não ser rebaixado o glorioso aí do Parque Valério Monteiro, o Maranhão Atlético Clube. Bom, olha, foram divulgadas as regras para a retomada de parte das atividades esportivas do estado. As medidas vão ser reavaliadas todos os meses. Foi por meio de uma coletiva transmitida nas redes sociais que o secretário de Estado de Esporte e Lazer deu detalhes sobre a retomada das atividades esportivas no âmbito de escolinhas, lazer em espaços públicos, esporte educacional com treinamentos de seleções e modalidades automobilísticas. Elas serão desenvolvidas a partir de 3 ciclos. A previsão é que a cada 30 dias haverá um avanço de ciclo, dependendo, é claro, se a Covid-19 se mantiver em condições estáveis ou em processo de queda no estado. São ciclos mensais, de 30 em 30 dias. No primeiro ciclo, as atividades se concentrarão em treinamentos individuais, de condicionamento físico,
avançando, não havendo nesses grupos de treinamento nenhum caso de contaminação, passa-se para um segundo ciclo, que aí o treinamento já passa a ser feito em duplas, com uma maior interação, mas sendo, obviamente, respeitado os protocolos de distanciamento. Avançando, não havendo também nesse segundo momento nenhum caso de contaminação no grupo, passa-se para o terceiro ciclo e aí sim um treinamento já com contato físico entre os atletas. Todas essas medidas adotadas que integram um protocolo de segurança têm como objetivo evitar qualquer possibilidade de disseminação da Covid-19 entre os atletas. Nessa escolinha de futebol, por exemplo, nada de aglomerações. Os treinos são realizados individualmente. Na chegada, cada atleta é orientado a higienizar as mãos com álcool em gel, além de ter a temperatura corporal aferida. A gente está tentando fazer sempre por estação, primeiramente a questão coordenativa, juntamente com a parte técnica, sempre para não deixar eles... a gente sempre trabalha com bola, para não deixar também uma coisa monótona para eles, porque ainda mais nas categorias menores, eles querem sempre estar com bola. Então a gente sempre faz essa questão da parte analítica, agora que é sem oposição. Então depois a gente tenta ir para a situação de jogo, sempre mantendo a distância. Durante a coletiva, o secretário de Esporte e Lazer também foi questionado sobre os Jogos Escolares Maranhenses. De acordo com Rogério Cafeteira, por enquanto, ainda não há uma definição sobre a realização dos GEMES em 2020. Nós ficaremos dependentes de um calendário das escolas, porque, repetindo, é o esporte educacional. Então, para que a gente tenha um retorno pleno, é necessário que as escolas voltem, né? E dentro desse retorno, eles também editem o protocolo de como serão essas atividades. Se serão presenciais todos os dias, se será híbrido. Então, nós ficaremos dependentes dessa definição. Tempo de adaptação, né? Faz parte. São 7h57. A gente vai ficando por aqui. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Para você acompanhar a nossa programação, fica a dica. Hoje à noite, a partir de 9h15 da noite, a TV Difusora transmite a final da Copa do Nordeste entre Ceará e Bahia. Vai ser um grande jogo, sem dúvida nenhuma. E você é o nosso convidado especial, tá bom? Participando, inclusive, pelo Fala Torcedor, dizendo pra gente aí qual o bairro que você está em São Luís, qual a cidade que você acompanha a nossa programação aqui na TV Difusora. Então não esqueça, 9h15 da noite tem a Copa do Nordeste. A gente vai mostrar, inclusive, os gols que vão ser da rodada de hoje à tarde, às 3h30, do Campeonato Maranhense de Futebol. Vamos mostrar os gols para você. No intervalo, a participação especial hoje em dose dupla. Teremos a presença do ex-jogador, treinador de futebol, atua, inclusive, atualmente, é treinador, inclusive, o Isone Carvalho, ele que atua no futsal, no futebol e também no beach soccer, vai estar com a gente, e o árbitro Marcelo Filho, que dirige a CEAF, a Comissão de Arbitragem aqui do Estado, será nosso convidado especial para comentar a arbitragem também hoje à noite, ao lado de Emanuel Ribeiro Ligeiro, nosso ligeirinho. Portanto, 2 convidados especiais essa noite. Nós teremos mais uma vez o VAR em campo, como aconteceu no último jogo. Portanto, todos os lances, todas as emoções você vai ver hoje à noite. Tchau, tchau, a gente se encontra amanhã.